bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte navegamos dali e chegamos defronte a Quio. No outro dia atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecoste. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro que hoje estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem, lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e a de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Eu dei como título para essa mensagem um discurso de despedida, que é o que Paulo está fazendo aqui. Ele está se despedindo dos presbíteros de Éfeso, dos líderes da igreja de Éfeso, a igreja onde ele mais gastou tempo, e ele faz isso com um discurso muito belo. Agora, irmãos, já faziam quase 10 anos que a primeira viagem missionária de Paulo acontecera. Aqui nós estamos falando do final da 3ª viagem missionária, ou seja, já eram mais de 10 anos, ou cerca de 10 anos de jornada missionária. Muitas cidades, muitos locais diferentes, muitas igrejas fundadas, muitas outras edificadas. Agora Paulo é mais experiente, agora Paulo é maduro, agora ele tem incontáveis experiências, muitas marcas físicas, inclusive, da oposição ao Evangelho, com centenas, talvez milhares de discípulos,
e com um coração ainda mais apaixonado por Jesus do que no começo. E aqui ele vai se dirigindo para o final da sua terceira viagem missionária, quando ele decide ir a Jerusalém. Lembrando que o ministério de Paulo ele vai basicamente ser desenvolvido entre a Europa e a parte ocidental da Ásia, também conhecida como Ásia Menor. Então, essa parte da Ásia e essa parte da Europa são basicamente a região ou as regiões onde Paulo desenvolve seu ministério. E agora ele decide ir a Jerusalém, e ele decide ir chegando em Jerusalém antes da festa de Pentecostes. Isso, pela cronologia de Lucas aqui, dava ou permitia que pouco tempo fosse gasto em cada local onde Paulo parasse. Ele vai sair de Troade, a gente viu essa mensagem no domingo passado, onde em Troade há um episódio bastante interessante. Ele sai de Troade em direção a Jerusalém. E o episódio de Troade, vocês devem lembrar, é aquele jovem que caiu do terceiro andar, né? Porque Paulo pregou até meia-noite, e Paulo vai lá, ora por ele, ou abraça, né? Como diz o texto, e ele retoma a vida, e aí, para comemorar, Paulo prega até de manhã cedo, né? E aí, tendo pregado ali, ele vai sair de Troade e vai seguir ao sul, em direção a Mileto. Lucas vai dar todos os detalhes, né? Para quem gosta da geografia, muito interessante. Mas para nós, o que basta para a gente ter uma noção do que está acontecendo ali, é que Paulo está próximo àquelas regiões onde estão as igrejas que receberam as 7 cartas do Apocalipse. Você lembra que os 3 primeiros capítulos de Apocalipse vão apresentar 7 igrejas que recebem uma carta de Jesus falando sobre a igreja: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Esmirna, Laodiceia. Essas igrejas vão receber cartas de Jesus, e é nessa região que Paulo está, ali bem próximo, tá? Então próximo de Éfeso, próximo de Tiatira, de Esmirna, dessa região. E ele está fazendo o caminho em direção ao sul para ir a Jerusalém. Quando ele chega em Mileto, ele primeiro tinha decidido não aportar em Éfeso, para que ele não gastasse um tempo que ele não tinha, porque ele pretendia chegar em Jerusalém até o dia da festa de Pentecostes. Mas ele chega em Mileto e ele manda chamar os presbíteros da igreja. E aqui só um parênteses, irmão. Você vai perceber nesse texto que Paulo usa presbítero e bispos para a mesma função. E ele vai usar em outros lugares pastores. E na verdade, esses 3 títulos, eles não são hierárquicos, eles são intercambiáveis. Presbíteros, pastores e bispos são ou desenvolvem a mesma função, a função de cuidar do povo de Deus. Então, Paulo não está tratando aqui nem ensinando nenhuma hierarquia, porque ele chama os presbíteros e diz: cuidem do povo como bispos que vocês foram chamados. Ou seja, ele está intercambiando os termos. Ele está dizendo que presbítero e bispo é a mesma coisa. Em outros momentos ele tinha feito isso já com a palavra pastor. Mas ele chama os presbíteros da igreja, ou seja, aqueles que eram responsáveis pelo pastorado da igreja, não somente aqueles chamados de pastores, mas todos os líderes envolvidos no pastorado. E ele tinha passado 3 anos em Éfeso. Nós já estudamos isso em dias anteriores. Essa igreja onde Paulo mais gastou tempo, como eu já disse, ele chama esses presbíteros. E quando os presbíteros chegam, Paulo faz esse discurso de despedida. E é interessante porque em todo o livro de Atos, eu não sei se você já percebeu isso, é o primeiro discurso feito para a igreja. Até então, todos os outros discursos ou eram discursos evangelísticos, ou eram discursos de defesa da fé, discursos apologéticos, onde, de repente, diante de alguma autoridade, de alguma acusação, algum homem defendia a fé cristã. Esse é o primeiro discurso no livro de Atos feito para a igreja. E o que isso nos mostra, irmãos? Vocês já devem ter na mente que eu venho dizendo a vocês que o livro de Atos, ele desenvolve um ponto muito interessante que não é claramente aplicado pela igreja. Que ponto é esse? De que no início a mensagem era desconhecida,
de que no início a igreja não era organizada, ela não era desorganizada, mas ela simplesmente não tinha nenhuma estrutura de organização. E por conta dessas limitações, os sinais eram abundantes. E a abundância desses sinais tinha como propósito que a igreja, ou que a mensagem fosse reconhecida, fosse aceita, fosse percebida como verdadeira. E à medida que o livro de Atos se desenvolve, a igreja se desenvolve também. Não só como família de Deus, mas a estrutura da igreja também se desenvolve. E aqui nós já temos igrejas organizadas, com liderança claramente estabelecida, com presbíteros eleitos pela igreja. Nós já temos uma igreja organizada. E à medida que a igreja vai se organizando, ela se torna o sinal que anteriormente era necessário para que a mensagem fosse aceita. E, portanto, esses sinais extraordinários, como grandes milagres e curas, eles vão diminuindo de intensidade à medida que a igreja vai crescendo como o grande sinal de Deus, de que a sua palavra é verdadeira. Isso não tem nada a ver com acreditar em milagres ou não. Qualquer cristão saudável crê que Deus faz milagres. E qualquer cristão honesto vê que Deus faz milagres e faz muitos deles, talvez muitos mais do que nós conseguimos perceber. Porém, o objetivo dos milagres inicialmente não era o milagre em si, não era a cura em si, era que aquilo fosse um sinal para os que ouviam a pregação do Evangelho e não conheciam aquela mensagem, nem conheciam a credibilidade dos que estavam anunciando. À medida que a igreja se desenvolve, essa credibilidade deve vir da igreja. Esse grande sinal não é mais um milagre. Claro que Deus continua fazendo milagres, mas não mais para que as pessoas creiam que a mensagem é verdadeira. Há uma desconexão. Os milagres não acontecem para que as pessoas creiam que a mensagem é verdadeira. Ao contrário, os milagres acontecem por fruto de graça, misericórdia, bondade de Deus inclinar os seus ouvidos à oração do seu povo. E Ele continua realizando grandes milagres. Mas o grande sinal de Deus para a humanidade não são mais os milagres, é a igreja. Por isso que as igrejas que dizem que Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã, estão interpretando o que isso significa de maneira incorreta, quando elas dizem que Deus precisa fazer os mesmos sinais hoje que fazia anteriormente, porque esses sinais tinham o propósito de dar credibilidade à mensagem. Hoje quem dá credibilidade à mensagem? A igreja. Então, o povo deveria olhar para nós como igreja e dizer: a mensagem que eles estão pregando funciona na vida deles. E por funcionar na vida deles, eu vou dar atenção. Esse é o propósito. É claro que, em última análise, alguém só virá a Cristo porque o Espírito Santo o trará. Mas a aproximação ao Evangelho, a não rejeição à mensagem do Evangelho, a oportunidade de pregar, porque há necessidade de se pregar para que haja salvação. Ninguém é salvo por outro modo senão por ouvir a palavra de Deus. E para que haja essa oportunidade, o grande sinal que dá credibilidade a essa mensagem é a igreja do Senhor. Então, fechado um parênteses aqui, seguimos diante, porque esse é o primeiro discurso para a igreja. Até então, os 20 capítulos anteriores, não teve discurso para a igreja. Por quê? Porque a igreja ainda não estava estruturada, não estava organizada, ainda não haviam líderes eleitos, líderes que desenvolviam seu ministério, que se dedicavam. Haviam poucos apóstolos e missionários que anunciavam, mas a estrutura da igreja ainda não estava organizada, portanto ela não poderia ser um sinal, porque nem igreja se tinha. Aqui não, aqui já se tem uma igreja em Éfeso, não igreja templo, mas igreja estruturada, uma igreja organismo, onde membros, liderança, homens e mulheres serviam e amavam a Deus conjuntamente. E essa realidade faz com que Paulo então chame os presbíteros. Esse discurso de Paulo, irmãos, ele pode ser dividido basicamente em 3 partes. Do versículo 18 ao versículo 21, Paulo fala sobre o passado. Paulo vai dizer que ele foi um exemplo. Paulo
vai dizer que ele serviu com humildade, com quebrantamento, com trabalho árduo. Paulo vai dizer que foi fiel à palavra. Ele vai apontar para o passado e vai dizer: vejam como eu me comportei. Não buscando uma exaltação, mas dizendo para aquelas pessoas: vocês têm referência. A partir desse momento eu não estarei mais com vocês, mas vocês têm referência. Vocês já devem ter ouvido, e hoje é muito comum entre psicólogos dizerem isso, a importância de nós afirmarmos o nosso amor aos nossos filhos. E muitos psicólogos dizem que a razão disso, não estou dizendo que eles estão corretos, eu estou usando um exemplo, tá? É uma outra história, mas dizem que essa afirmação de amor aos filhos, ela é importante, porque os filhos saberão, terão uma referência do que é ser amado, e não serão carentes ao ponto de serem enganados por outras pessoas em relacionamentos, porque essas pessoas conseguem suprir aquilo que elas nunca experimentaram. Em outras palavras, uma filha ou um filho que é amado, que sabe o que é amor, que é protegido, que é guardado, que é acarinhado pelos pais, esse filho ele vai se relacionar de forma mais saudável com os outros, porque ele não vai buscar o suprimento de uma carência, mas ele vai ter essa compreensão do que é amor, ele terá isso para oferecer. Você compreende isso? É mais ou menos isso que Paulo está fazendo aqui. Ele está dizendo: olha, outros líderes virão, inclusive ele vai dizer que vão vir lobos também, mas se vocês querem medir se esse camarada é de Deus, olhem para o que eu fui. Olhem para a vida que eu tive diante de vocês. Olhem para que todo o tempo eu lutei para ser exemplo. Olhe como eu trabalhei com humildade, mas trabalhei arduamente. Veja como eu tive um coração quebrantado diante de vocês. Percebam como eu fui fiel com a palavra, ou seja, eu não dei a vocês porções das Escrituras, mas eu compartilhei com vocês toda a Escritura. Aquilo que era agradável, aquilo que acalentava o seu coração, mas também aquilo que te confrontava, aquilo que te incomodava, aquilo que te ofendia. É isso que Paulo está dizendo. Então essa primeira parte do discurso, ele lembra o passado, ou seja, ele relembra o passado, para que fazendo isso ele possa trazer à memória dos líderes da igreja de Éfeso a referência que eles precisavam ter como liderança. Mas Paulo continua o seu discurso, do versículo 22 ao versículo 27, falando sobre o presente. E ele não floreia o presente, dizendo agora está tudo bem. Ele diz: olha, incertezas rondam a minha vida. Eu não sei como vai ser, eu estou indo a Jerusalém, e aí ele vai apresentar sobre o presente uma convicção firme, estabelecida, de que ele estava fazendo a vontade de Deus, mas que essa convicção não fazia com que tudo fosse mais fácil. Ao contrário, essa convicção trazia muitas incertezas para o seu coração. Mas que em tudo isso, ele tinha consciência limpa, porque ele tinha feito o melhor trabalho possível na vida de cada um dos efésios. Paulo não está dizendo aqui que o seu ministério foi perfeito. Paulo não está dizendo aqui que ele nunca errou. Paulo não está dizendo aqui que ele era referência suprema. Não. O que ele está dizendo é que dentro daquilo que estava ao seu alcance, dentro da sua capacidade, dentro do seu poder, ele fez tudo com toda energia, com toda vontade, com toda convicção aos Efésios. Por isso a consciência dele estava tranquila. Ele entregava a Deus esses homens com a consciência limpa. Mesmo com o coração cheio de incertezas com relação ao seu próprio futuro, ele então fala sobre a tranquilidade que os Efésios deveriam ter. E ele continua esse discurso falando agora do futuro. É interessante, né? Paulo olha para trás, Paulo fala sobre o agora, mas Paulo olha para frente também, dos versículos 28 ao versículo 35. E ele, olhando para frente, ele vai trazer algumas, não só conselhos, mas algumas direções fundamentais para os Efésios. A primeira deles é que ele vai dizer: olha, cuidem de vocês e do rebanho de Deus. Ele está instando os Efésios a assumirem suas responsabilidades. É como se ele dissesse o seguinte: olha, até aqui vocês tiveram um pai que se matou por vocês, que se dedicou, que se gastou, que fez tudo o que podia por vocês.
agora nós seremos separados. E vocês precisam assumir a responsabilidade de vocês para com o rebanho de Deus e para com sua própria vida. Não dependam de outros, assumam a vida de vocês. Olhando para frente, ele também vai lembrar que a igreja sempre continuará a vivenciar e experimentar lutas internas e externas. A igreja sempre batalhou nessas duas frentes. A externa, que normalmente vem em forma de perseguição, e a interna, que normalmente vem em forma de heresia. A igreja sempre batalhou nessas duas frentes. E Paulo está dizendo, não se enganem, vocês vão continuar tendo essas batalhas. Mas Paulo também exorta o povo e encoraja o povo a lembrar que Deus sempre cuidou do seu povo e que Deus cuidará do povo. Que o cuidado de Deus sobre o seu povo permanece em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Paulo vai trazer consolo ao povo e encorajamento, dizendo, olha, Deus cuida do seu povo. E por fim, olhando para frente, Paulo vai dizer aquilo que eu falei no início, quando eu falei sobre o passado, lembrem do exemplo que vocês tiveram. Quando vocês precisarem de uma referência, lembrem do líder que vocês tiveram. Quando vocês precisarem medir um líder, lembrem do líder que vocês tiveram. Ou seja, lembrem de mim, Paulo está dizendo. Porque eu caminhei com o Senhor com toda a integridade possível. Bom, esse é o que Paulo fala no seu discurso. Mas Paulo aqui nos dá algumas lições ou algumas aplicações para a nossa vida. E é isso que eu gostaria de compartilhar aqui mais intensamente com vocês nessa manhã. A primeira lição, irmãos, é tenha boas referências. A gente às vezes não fala sobre isso, ou a gente dá isso como certo, de que todos nós vamos buscar boas referências. Mas nós não paramos para pensar mesmo nisso. Eu vou dar um exemplo muito comum. Os reformados muitas vezes gostam de muitos músicos e músicas cujo conteúdo não tem absolutamente nada de reformado. E eles gostam por quê? Porque é um ritmo que é agradável, porque a voz é a voz de alguém agradável, porque é um tipo de música que eles gostam, mesmo que a letra não seja. E aí a gente precisa se perguntar, são boas referências para nós? Será que nós somos tão orgulhosos ou inocentes em acreditar que aquilo que nós estamos continuamente ouvindo não trará nenhum tipo de influência para a nossa vida? Porque as Escrituras não dizem isso. As Escrituras dizem que as más conversações corrompem os bons costumes. Isso não significa apenas aquela pessoa que fica do seu lado tentando te tirar do caminho. Isso significa também que quando a gente ouve má teologia, a gente é influenciado pela má teologia. Que quando nós ouvimos pregadores ruins, mas que são agradáveis aos nossos ouvidos, nós estamos sendo influenciados. Que quando nós não temos a coragem de abandonar as músicas e os artistas cujo conteúdo das suas letras não glorifica a Deus, nós estamos sendo influenciados. Nós precisamos de boas referências, irmãos. Nós não temos tempo para ouvir tudo. Essa semana, irmãos, eu vi uma promoção de 3 livros que eu estava querendo comprar. E aí eu falei, poxa, é promoção, né? O pastor é aquele mesmo caso da mulher que vê a promoção na loja de roupas. Não importa quantos livros o pastor tem, ele quer mais um. Não importa a mulher quantas roupas tem, ele quer mais um. Faz parte da natureza, é maior que a gente. As mulheres vão me defender nisso aí. É maior que nós, né? É maior que eu. Não importa se tem crédito no cartão ou não, se tem dinheiro ou não, se já estourou a fatura ou não, a gente quer mais livro. E aí então eu falei, eu vou comprar esses livros. E aí, muito bem, fui passar meu tempo de oração, e nesse tempo de oração comecei a pensar um pouquinho sobre quantos livros ainda estão no plástico na minha estante. Eu vou lê-los um dia. É isso que eu digo para mim mesmo, para me enganar. Mas nós não temos tempo. Eu não tenho tempo para ler tudo isso. Eu gostaria de ter, mas eu não tenho. Nós não temos tempo para ouvir tudo. Nós precisamos selecionar o que nós ouvimos. Eu não tenho tempo para ler tudo, eu preciso selecionar o que eu quero ler.
o que eu posso ler, o que eu preciso ler. A mesma coisa, irmãos, é na nossa vida. Pare de gastar tempo com teologia ruim. Pare de gastar tempo com esses coaches, com esses pregadores cujo único objetivo é acariciar o seu ego. Pare de escutar esses músicos cuja única qualidade é musical, mas teologicamente eles são inimigos do Evangelho. Nós precisamos começar a nomear essas pessoas como elas são inimigas do Evangelho, porque a mensagem que eles estão anunciando não é o Evangelho. Ah, mas é agradável, é gostoso, é belo. Sim, tem tanta coisa agradável, gostosa e bela que você abandonou por amor a Cristo. Por que você não consegue abandonar isso? E é por isso, irmãos, que muitas vezes nós temos reformados há 5, 10, 15 anos na igreja, cujo vocabulário não é reformado. O cara ainda está há 10 anos na igreja reformada e ainda está chamando os outros de varão. O único varão que a igreja reformada tem é para dar no seu lombo, miserável. O cara ainda está chamando o cara de varão. O cara ainda está com aquele linguajar que ele tinha quando ele não conhecia a fé reformada. Por quê? Porque ele continua consumindo essa porcaria. Ele continua consumindo isso. Mas nós precisamos de boas referências. E a nossa geração é inigualável nisso. Inigualável. Os reformadores precisaram conhecer os idiomas originais para nos trazer ensinos sobre as Escrituras. Nós não precisamos saber uma palavra de grego. Nós não precisamos saber uma palavra de hebraico, de aramaico. Nós temos inúmeros, incontáveis recursos que nos explicam, palavra por palavra, conteúdo por conteúdo, significado por significado. Nós temos referências maravilhosas. Cabe a nós entender o que Paulo está dizendo aqui e olharmos para as boas referências. Sabe, irmãos, esse é um desafio que tem estado no meu coração. É um desafio que tem sido importante para mim, o de buscar boas referências. Porque aquilo que eu falo é fruto do que está no meu coração. E o que está no meu coração é fruto da forma como eu me alimento espiritualmente. Se eu tenho me alimentado com boas referências, com bom conteúdo, eu tenho tido o meu coração bem alimentado. Caso contrário, o que sai do meu coração normalmente é o reflexo das más referências que estão ao meu lado. Não estou aqui dizendo que tudo que eu sou e faço é reflexo das referências, não. Mas estou dizendo aqui que todas as minhas referências influenciam a minha vida. Todas elas, todos aqueles que eu admiro, todos aqueles que eu busco, todos aqueles que eu olho e digo, poxa, eu vou ver uma mensagem dessa pessoa, esse desejo, esse contato, ele vai produzir influência. Então, primeira lição de Paulo para nós aqui, tenha boas referências. A segunda lição de Paulo aqui é, comprometa-se com a palavra. Olha que interessante, Paulo vai chamar a atenção dos presbíteros de Éfeso em dois momentos diferentes. Ele vai dizer o quanto ele foi comprometido com as Escrituras, o quanto ele pregou as Escrituras com comprometimento e com fidelidade. E no segundo momento, primeiro ele vai dizer, vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso. Ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Ou seja, todo o ministério de Paulo era baseado no ensino das Escrituras. Depois ele vai dizer, um pouquinho mais à frente, que tudo o que ele ensinou é toda a vontade de Deus. No versículo 27 ele diz, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Paulo não falou só sobre o que era agradável, como fazem os coaches. Irmão, não tem nada mais fácil nessa vida do que ser coach. É muito fácil. Basta a gente tirar o que é confronto, basta a gente tirar o que é negativo e só sobra o positivo. E aí a gente compartilha o positivo. Quem não gosta de gente assim? Quem é que não gosta de um coach? Até eu olho aqueles coaches e falo, rapaz, que cara incrível. Por quê? Porque o trabalho dele é acariciar meu ego. O trabalho dele é elevar minha autoestima.
O trabalho dele não é me confrontar. E Paulo está dizendo aqui, eu confrontei vocês sempre que foi necessário. Eu ofendi vocês com as Escrituras sempre que foi necessário. Eu tenho minha consciência tranquila, porque eu nunca deixei de apresentar a vocês toda a palavra de Deus. Eu nunca deixei de anunciar para vocês toda a vontade de Deus, todo o conselho de Deus. Irmãos, se nós queremos ter uma consciência tranquila com relação à nossa vida, ao nosso ministério, se nós queremos ter firmeza de convicções, se nós queremos confiar realmente nas direções de Deus para nós, nós precisamos estar comprometidos com a palavra de Deus. Comprometidos no sentido de que ela seja a palavra última em nossa vida, que ela seja a palavra central em nossa vida, que ela seja o ponto também de partida de todas as nossas decisões, que tudo comece com a palavra, se desenvolva pela palavra e se solidifique na palavra. Que toda a palavra, não só aquilo que nos agrada, não só aquilo que faz com que nós nos sintamos bem, não só aquilo que nos faz nos sentir especiais, não somente o trecho que diz que nós somos ouro de Ofir, mas também o trecho que diz que nós não valemos nada. Esses dois textos precisam estar sobre a nossa vida. Aliás, bem interpretados, porque você não é ouro de Ofir coisa nenhuma. Você é no máximo um latãozinho sem vergonha enferrujado. Mas o ouro de Ofir é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o ouro puro de Ofir. Terceira lição do apóstolo Paulo para nós aqui no seu discurso de despedida. Confie no Senhor e faça o que deve ser feito. Irmãos, não nos falta conhecimento hoje. Nenhum outro povo em outra época da história teve tanto conhecimento quanto a igreja evangélica atual. Se você passar 24 horas do seu dia procurando conteúdos saudáveis na internet, você não assiste todos os disponíveis. Se você passar sua vida inteira assistindo 24 horas por dia, você não vai assistir todos os conteúdos disponíveis. Tem muita coisa disponível, tem muita coisa boa. Nosso problema não é falta de conhecimento, nosso problema é falta de confiança. Nós não fazemos o que precisa ser feito, porque nós não confiamos que o Senhor vai nos sustentar. Paulo diz aqui no discurso de despedida dele o seguinte: eu não sei o que virá sobre a minha vida nessa minha jornada para Jerusalém. Em todo canto que eu vou, profetas se levantam, e os profetas daquela época eram bacanas, né? Porque eles não levantavam dizendo: Paulo, eis que eu ouço o seu clamor. Paulo, eu tenho visto as lágrimas na sua madrugada. Paulo, eis que um varão virá e eis que você será vitorioso. Paulo, não chores, porque o Senhor transformará a lágrima em riso. Não eram essas as mensagens. Paulo está dizendo aqui que em todo canto que ele ia, as mensagens eram de tribulação, de perseguição, de dor e de morte. Paulo está dizendo que as mensagens que ele está ouvindo olha, em todas as cidades, o que eu tenho ouvido do Espírito Santo, o que eu tenho sido avisado pelo Espírito Santo é que prisões e sofrimentos me esperam. E ainda assim, Paulo vai para Jerusalém. Entenda a força disso, irmãos. É como se estivessem dizendo para nós: olha, se vocês fizerem culto hoje à noite, nós vamos prender e dar um cacete em todos vocês. Se isso fosse anunciado aqui por um chefe da facção da região, quantos de nós apareceriam aqui hoje à noite? É algo pior o que está acontecendo com Paulo. O próprio Espírito Santo está avisando ele: prisões, dores, lutas ou sofrimentos esperam você. E aí Paulo está convicto de que tem que fazer o quê? Continuar seguindo em frente. Veja que coisa interessante. A convicção que Paulo tinha do que deveria ser feito não foi abalada pelo fato dele saber que essa convicção o levaria para prisões e sofrimento. Paulo confiou no Senhor e fez o que tinha que ser feito. O que tinha que ser feito? Seguir de acordo com a sua convicção.
obedecer sua convicção, obedecer a direção de Deus para a sua vida. Mas isso pode causar problemas para a minha vida. Confie no Senhor, Ele sempre cuidou de você e Ele vai continuar cuidando da sua vida. Não tenha medo de fazer o que deve ser feito. Não tenha medo de confiar no Senhor. Não tenha medo de seguir aquilo que é a direção de Deus para a sua vida. O Senhor vai sustentar você. É o Senhor quem vai sustentar. Irmãos, essa igreja é prova disso. Quando nós iniciamos, eu acho que nem nós acreditávamos que Deus ia nos sustentar. Talvez nós acreditássemos, mas você não encontrava uma pessoa ao nosso redor que dizia, Deus está nisso. Não encontrava uma pessoa ao nosso redor que dizia, olha, eu vejo que isso aqui um dia vai ser algo importante na vida das pessoas, valioso na vida das pessoas. Ao contrário, a gente cansou de brincar, o último que sair apaga a luz. Deus nos sustentou. A mesma coisa aconteceu na sua vida. Quantas situações absurdamente difíceis você já enfrentou em sua vida? Quantas lutas você passou? Quantos momentos você teve sérias dúvidas sobre qual seria o resultado daquilo que você estava vivendo? Mas o Senhor te sustentou. Se Deus tem uma direção para a sua vida, não confie nisso. Siga em direção a isso. Seja fiel àquilo que Deus colocou nas suas mãos e Ele vai te sustentar. Confie em Deus. Faça o que tem que ser feito. E a gente vai ver, você vai ver, e os outros que estão ao seu redor verão o cuidado de Deus sobre a sua vida. A quarta lição de Paulo aqui para nós. Cuidado com os lobos. Esses dias, irmãos, uma pessoa me abordou e me disse o seguinte: pastor, o senhor fica falando mal dos outros aí na igreja? O senhor fica criticando aqueles que não são reformados? O senhor tem que ter cuidado em falar mal da igreja de Cristo. Eu disse a essa pessoa o seguinte, falei, irmão, preste atenção em algo que eu vou te falar. A igreja de Cristo é a noiva de Cristo. Ela é amada por todo cristão saudável. Todo cristão saudável ama a igreja de uma forma ímpar, uma forma que só quem ama consegue compreender esse amor. E se você ama a igreja de Cristo, você vai denunciar os lobos. Aqueles que se calam diante dos lobos, eles estão sendo coniventes com o que essas pessoas estão fazendo com a noiva de Cristo. E existem muitos líderes denominados cristãos, denominados pastores, que estão saqueando a vida dessas ovelhas. E esse nem é o pior problema. O pior problema é que muitos desses líderes estão violentando espiritualmente e emocionalmente essas ovelhas. E Paulo falou, tome cuidado com esses camaradas. Eles vão aparecer no meio de vocês. Eles vão chegar no meio de vocês. Eles vão estar ali perto de vocês. Tome cuidado com esses camaradas. Porque a hora que esses camaradas se aproximarem, eles vão fazer um estrago enorme se vocês não tomarem cuidado. Lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. É o que Paulo está dizendo aqui. E dentre vocês mesmos, olha o que Paulo está falando aos líderes de Éfeso, se levantarão homens que torcerão a verdade para atraírem discípulos para si mesmos. Veja só, Paulo está falando de um problema interno. Pessoas que estão tão apaixonadas por si mesmos, que querem discípulos para si mesmos, que vão torcer a verdade para que essas pessoas se agradem deles e os sigam. Mas pior do que isso são os lobos ferozes, que vão entrar no meio e não vão poupar o rebanho. Irmãos, não seja inocente. O púlpito de uma igreja é um lugar onde o psicopata se sente confortável. O púlpito a liderança é um lugar onde um sociopata encontra espaço para desenvolver o seu trabalho.
porque a fé, a credulidade, a submissão das outras pessoas. Então esses doentes, eles encontram espaço para governar na submissão, no amor, no carinho, na confiança que pessoas depositam neles. Tome cuidado. A igreja de Cristo é a realidade mais preciosa que existe em toda a terra. E a responsabilidade de cada cristão cuidar dela. E ele diz isso para os líderes de Éfeso: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus. Cuidem. Cuidem. Cuidar também é denunciar, meu irmão. Não seja alguém politicamente correto, que tem a alegria e o prazer em ficar dizendo, não, está tudo bem, o importante é que estão ganhando vidas. Você não acredita nisso. Se você acredita nisso, você não é reformado. Porque quem está chamando as vidas à salvação é o Espírito Santo, por causa da pregação do Evangelho. O resto não salva ninguém. Se todo o resto fosse tirado, as mesmas pessoas seriam salvas. O importante é o que eles estão fazendo. Não, o que eles estão fazendo é como os lobos ferozes devorarem o rebanho. Que Deus nos dê graça, irmãos, para que nós não compactuemos com isso, não nos alegremos nisso, não achemos isso normal. E nem nos ensoberbeçamos pensando, olha, esse povo podia pensar melhor e estar numa igreja mais saudável. Não! Muitos dos que estão lá amam as pessoas ao seu redor e não saem por esse amor, amam a igreja de Cristo, estão lutando para que a igreja de Cristo seja saudável. Cuidado com os lobos, irmão. Sempre tem lobo onde tem ovelha. Porque onde tem ovelha é onde o lobo encontra a melhor carne para se alimentar. E ovelha bem cuidada, então, é lá que o lobo vai tentar satisfazer os seus desejos. Em último lugar, última lição de Paulo para os seus discípulos: ame a Cristo e ame a sua igreja. Irmãos, Paulo faz tudo isso que ele faz. Em nenhum momento ele reivindica para si coisa alguma. Até quando ele se usa de exemplo, o que para muitas pessoas pode parecer ofensivo. Mas a gente está falando de Paulo. A gente está falando de um de nós, a gente está falando de Paulo, de alguém onde claramente aqui há o Espírito de Deus e há uma abnegação total do que era a sua própria vida. Ele diz, eu não considero minha vida valiosa de coisa alguma, desde que eu possa cumprir o ministério que me foi dado, desde que eu obedeça a Deus, o resto é resto. O amor de Paulo por Cristo era maior do que o amor de Paulo por sua própria vida. O amor de Paulo pela igreja era um amor que movia cada uma das suas decisões e ações. Mas o nosso chamado é para que nós amemos a Cristo acima do amor que nós temos por nós mesmos. Aliás, esse é um dos 2 mandamentos. Ame ao Senhor seu Deus sobre todas as coisas. Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, ou seja, que tudo aquilo que você tem para amar, você ame ao Senhor e ao próximo como a si mesmo. Mas é o amor a Cristo que deve inundar e transbordar em nosso coração. Se nós amarmos a Cristo, irmãos, nada será pesado demais, difícil demais, esforço demais, caro demais, nada, por causa do amor que nós temos. Você que é pai, você que é mãe, você sabe que nos nossos filhos, para os nossos filhos, não há limite daquilo que nós nos gastamos, daquilo que nós nos esforçamos. Não há limite no amor que nós temos para oferecer aos nossos filhos. E nós só colocamos dinheiro, energia e tempo naquilo que nós amamos. Nós não investimos dinheiro, tempo e energia naquilo que não nos é importante. Nós só fazemos isso com aquilo que nós amamos. E quanto mais nós amamos, mais tempo, mais energia, mais dinheiro nós investiremos.
mesma coisa com Cristo. Quanto mais nos amarmos, nós o amarmos, mais nós cederemos a nossa vida a Ele. Mais nós abriremos mão da nossa vida. Mais nós teremos a alegria de não considerar a nossa vida preciosa, porque precioso é ter Cristo Jesus. Quanto mais nós amarmos a igreja, menos nós vamos ter tempo e alegria para focar naquilo que é negativo, e mais nós teremos a alegria de servir para que ela se desenvolva, para que ela cresça, para que ela se torne aquilo que é digno de ser uma igreja de Cristo Jesus. Qualquer igreja, irmãos, tem inúmeros problemas, e é o nosso serviço que vai lidando com cada um deles, debaixo da graça de Deus, para que a igreja aqui possa ser vista como esse sinal para a humanidade. E a gente não deveria se espantar da igreja ser um sinal, porque não era exatamente essa a função de Israel? Por que Deus gera um povo para si mesmo? Para que esse povo ministrasse a Deus para todas as nações, para que esse povo refletisse Deus a todas as nações, para que esse povo anunciasse Deus, para que as nações olhassem para Israel e dissessem: é o Deus de Israel que nós queremos. E isso aconteceu em muitos momentos. Nações que não atacaram Israel porque diziam: o Deus deles está com eles, não vamos nos meter nisso que é barca furada. Muitas pessoas se aproximaram de Israel dizendo: nós queremos conhecer a esse Deus que ama vocês. É a mesma coisa. É a mesma coisa, a igreja de Cristo é isso. É esse sinal para o mundo de que aqui há um Deus que transforma vidas. Se você amar Cristo profundamente, se você amar a sua igreja profundamente, você vai contribuir para que a igreja seja esse sinal de Deus para aqueles que ainda estão perdidos e sejam resgatados como eu e você fomos um dia pela graça de Deus. Que Deus nos dê graça para que nós olhemos para esse discurso não como uma história de Paulo para finalizar seu ministério entre os Efésios, mas como um discurso para todos nós, um discurso repleto de lições e de sabedoria para cada um de nós. Eu queria te convidar a nós orarmos juntos. Pai, nós te louvamos porque o Senhor que nos direciona, que nos instrui, que nos enche da tua graça, bondade e misericórdia. Senhor, que nas palavras de Paulo, aqui já experimentado, maduro, já tendo vivido incontáveis experiências contigo, nos ensina sobre a beleza e sobre a grandeza de amar ao Senhor, de amar tua igreja, de servir ao Senhor, de servir tua igreja, de se colocar em situação de proteger a tua igreja, de espantar os lobos, de se levantar contra eles, para a glória do teu nome. Pai, que o Senhor nos dê esse compromisso inabalável com a palavra, que produz convicção para as nossas ações, que o Senhor nos dê a sabedoria de buscarmos boas referências, e paremos de gastar o nosso tempo com aquilo que de forma alguma nos inspira, de forma alguma nos direciona. Que seja na tua palavra, naqueles que são fiéis a ela, que nós busquemos as referências necessárias para a nossa vida. Nos abençoe, Deus. Nos abençoe, permitindo que nós confiemos no Senhor. Façamos aquilo que precisa ser feito, mesmo diante das ameaças de prejuízo, que o Senhor seja aquele que nos dê a confiança de que o Senhor é que cuida de cada um daqueles que obedecem a Ti. Que na obediência nós possamos encontrar o Teu cuidado, possamos encontrar a Tua presença e o Teu amor.
Pai, nos abençoe. Que Teu amor, Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação, ou as doces consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém. Querido, que Deus te abençoe.